desde que Jesus nasceu até o, vamos dizer assim, o auge do ministério dele, beleza? Abre a tua Bíblia lá no livro de Lucas 2. Lucas 2, versos 41 e 46. Do 41 ao 46. Lucas 2, eu esqueci, já achei que estava aqui na minha cola, mas não está. Ah, está aqui. Lucas 2, do verso 41 ao 46. É importante, antes da gente passar para essa fase, entender que depois que Jesus nasceu ali na manjedoura, passaram-se 8 dias, ele fez a circuncisão, tudo conforme mandava a regra do momento lá. E aí não se fala em Jesus até este momento. Então vamos entender, não se fala de Jesus até esse momento. Então agora ele está com 12 anos, eu vou falar um pouquinho de história, a gente já lê aqui. Ele está com 12 anos e há uma festa, pode passar, Adu. E há uma festa que acontecia toda vez, todo ano, uma festa chamada, vamos ver quem sabe, quem está antenado nessa história. Que festa que estava rolando quando acontece essa passagem, Lucas 41, do 41 ao 46? Vocês sabem, não? Páscoa. Só que a Páscoa dessa época, né, é uma Páscoa que muita gente não conhece. Eu sei que tem muita gente que conhece, que sabe toda a história, mas eu preciso falar, porque tem pessoas que não conhecem, né? Então, a Páscoa era uma festa que Deus instituiu para lembrar que eles tinham sido cativos, né? Estavam presos no Egito, o povo de Israel estava preso no Egito e de repente Deus vem e tira eles do Egito e eles atravessam, eles saem do Egito, e quando eles saem do Egito eles comemoram e tal, e essa é a Páscoa. Então, Deus mandou instituir essa festa para quê? Para que eles lembrassem, para que eles estivessem sempre lembrando que houve esse momento da libertação, amém? Bom, aí eu já aprendo alguma coisa, né? A gente tem que comemorar algumas coisas, principalmente as coisas que Deus faz pra gente. É engraçado isso, né? Tem várias festas na Bíblia que Deus instituiu para que o povo lembre-se do que foi feito. É uma comemoração, de fato. Quantos aqui comemoram o dia que se batizaram nas águas? Quantos aqui fazem festa no dia que se batizou? Ninguém, né? Engraçado isso. Eu estava até pensando, né? Seria interessante, né? Imagina, o cara, um amigo do teu trabalho te ligou, tem que fazer um negócio aqui e tal. Ou não, trabalho não, vamos colocar outra coisa. Alguém da faculdade te chama para ir num lugar, você fala, cara, hoje não dá, eu vou dar uma festa aqui. Mas por quê? Não, é porque eu estou fazendo aniversário. Oh, mas teu aniversário é em junho, cara. Não, eu sei, mas eu me batizei em dezembro. Quando Deus me pegou mesmo, quando Ele me libertou, foi em dezembro. Que loucura que é essa, velho? Não é uma boa ideia? Vamos instituir aniversário de batismo agora. Então, é interessante, porque eu fico pensando, as pessoas iam falar, cara, no mínimo eu ia querer saber como é que funciona essa parada e tal, e talvez se pudesse convidar essas pessoas para essas festas. Você imagina que a minha filha não sabe quando eu me batizei. Se eu fizesse uma festa no dia do meu batismo, ela saberia. Era por isso que Deus mandava comemorar a Páscoa, para que os filhos soubessem o que é essa festa, o que está rolando aqui, pai, mãe? Sabe o que é, filho? É que seu tataravô, lá atrás aconteceu uma situação assim, e eles saíram do Israel e tal, e foram libertos e tal. Então, é uma maneira de comemorar e estar lembrando o que Deus fez pela vida deles. Bom, existia essa festa, eu vou falar seu Zé, tá? Quando eu falar seu Zé, você já sabe que é o pai de Jesus, José. E quando eu falar Dona Maria, você já sabe que é Maria, né? Filha de Jesus, para não acabar falando João e Maria aqui, como eu falei da outra vez. Mãe de Jesus, meu Deus do céu, transformei em pai agora. Dona Maria e seu Zé fizeram suas malas e falaram assim, filho, nós vamos lá para Jerusalém, né? Vamos festejar a Páscoa, tá? E arrume suas coisas aí, junta as coisas, vai pondo no porta-mala do carro que a gente tá saindo. E Jesus juntou as coisinhas dele, colocou no porta-mala e vieram, né? E festa, cara, a gente acha que o Brasil é meio folgado, né? Faz festa de carnaval 4 dias, 5 dias. Cara, as festas da Bíblia, cara, era 7 dias. É festa pra caramba, não sei nem como é que os caras viviam. Era muita festa, velho. E os caras ficaram festando lá, e festa, e festa, e festa. Chegou a hora de ir embora.
seu Zé e Dona Maria, e eles não vinham sozinhos. É que nem, você vai ver. Às vezes a gente sai daqui do culto de domingo, já aconteceu comigo. Cadê a Gabi está aqui, não? A Gabi, minha filha, está aqui? Não, então posso falar. Uma vez, isso aconteceu, um caso esporádico. Para, gente, que isso? Para com isso aí. Você vai ver como eu tenho justificativa para esquecer. Era só o Zé, a Dona Maria. O que acontece, cara? Jesus, seu Zé e Dona Maria entraram no carro, olharam para o lado, viram os parentes ali, tudo, e eles iam de comboio embora, né? Eles iam embora de comboio. Vamos sair e tal. E pé na estrada. Então andando. E aí chega numa hora, Maria conversando. Ai, Zé, você viu aquele negócio lá? Você viu? Não gostei muito daquela decoração desse ano. Do ano passado estava melhor. E o Zé, para de reparar nessas coisas, mulher. Você viu a pregação? Ele falou, nossa, sensacional e tal. Sei o quê. E de repente repararam que estava um silêncio no banco de trás e falaram assim. Aí Maria, mais que depressa, fala assim: Jesus! Boa. Não estava no script, mas bem. Jesus! Aí logo o cara, Zé, meteu o pé no freio. O que aconteceu, mulher? Não, Jesus, cadê Jesus? Aí Zé fala, não, deve estar com... Vamos parar no sinaleiro aí e ver se está com outro parente. Aí foram, pararam no outro sinaleiro, chegaram perto do carro da Denise e do André, né? Jesus está com vocês aí? Não, só está a radaça. Não, vamos no outro sinaleiro, deve estar lá com o outro lá, vamos lá. E aceleraram um pouco, chegaram lá, seu Odílio e Dona Irene. Escuta, Jesus está com vocês? Seu Odílio, não está não, cabeção. Só a Gabi que está aqui. Aí, cara, de repente eles começaram a perguntar para um parente, para outro. Um dia, veja bem aqui, seu Zé e Dona Maria estavam caminhando um dia. Eu falei o quê? Eu disse um dia. E vocês, cadê minha filha? Não entrou ainda, né? E vocês me crucificaram só porque eu esqueci minha filha. Não deu nem meia hora de esquecimento. Tá, 2 vezes. Mas juntando tudo não deu 1 hora de esquecimento. Eu cheguei no Capão do Embu e eu falei assim, Gabi, meu Deus do céu. Aí voltei correndo, né? Eu falei, ninguém fala nada que eu esqueci ela. A menina vai traumatizar, meu Deus do céu. Aí fiz de conta. E ela minha filha é muito política, né? Ela faz de conta que, tá bom, pai, entendi, não esqueceu eu, né? Tá bom. Mas eu esqueci a Gabi, cara, 1 horinha, né? O pai e a mãe de Jesus esqueceram ele um dia, velho. Não, fale sério, um dia é muita coisa, né? E mais, eles voltaram. Cara, mas veja bem, eu tô vendo Maria voltando com José. Você não vê esse menino? Eu deixei você com ele. Meu Deus do céu, Zé. Como é que você pode fazer um negócio desse? E aí, Zé falando assim, eu deixei com você, mulher, tá conversando com os piá lá, você que devia ver esse negócio aí. E os caras voltando, e era longe o retorno, tô conjecturando, colocando aqui na situação de hoje, obviamente não foi assim. Mas eles voltaram e encontraram Jesus 3 dias depois. 3 dias. Sou quase um gênio, meia hora, 1 hora. Cara, os pais de Jesus esqueceram ele e demoraram 3 dias para encontrar com ele. Bom, se os pais de Jesus, né, esqueceram ele, andaram um dia para frente, aí depois se ligaram e voltaram e demoraram 3 dias para encontrar Jesus, eu quero te perguntar, e você? Tem esquecido Jesus? Será que você tem feito como o pai de Jesus e a mãe de Jesus? Tem deixado Jesus no templo? Porque quando eles voltaram, eles encontraram Jesus no templo. Aí chegou, eu fiquei até pensando, peraí, eles viajaram um dia. Aí demoraram 3 dias para encontrar Jesus, essa conta não está batendo. Olha que eu não sou bom em matemática. Falei, mas essa conta não está batendo. Aí eu fiquei pensando o seguinte, eu tenho para mim, que o mistério é desvendado, lá no versículo, deixa eu ver aqui. Bom, vou ler aqui para a gente contextualizar tudo isso que a gente falou até agora. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém na festa da
Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém. Subiram a Jerusalém. Aleluia. Entendi. Já passei isso ou isso é o que falta? Tá. Deixa eu dar uma acelerada no carro de José e Maria aqui. O menino, voltando, 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, voltando, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam em companhia pelo caminho. Deve estar em outro carro, Denise deve estar trazendo, o André, sei lá. Andaram um caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Jesus está no seu carro aí? Não, não está. Jesus está no céu? Não, não está. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos os que ouviam e admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eu fico pensando em Jesus nos dias de hoje. No mínimo ele ia postar assim: não, minha mãe e meu pai me esquecem, né? Vão viajar um dia, depois volta, depois de 3 dias, ainda pergunta: por que fizeste isso comigo? Se sentindo chateado, hashtag. E ele diz assim, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreendem as palavras que ele dizia. Eles não compreendem, isso me intrigou. Eles não compreendem as palavras que me diziam. Eu falei, mas como assim não compreendem? Né? Maria sabia, o anjo chegou lá e tal, toda aquela história. É porque, na verdade, Maria e José acreditavam que essa revolução que Jesus vinha trazer seria através do sistema político atual. Digamos assim, os negócios, como que Jesus ia salvar, ele tinha que estar lá no palácio. Então, até acredito que eles devem ter chegado na cidade, procuraram até ir no templo. Enfim, o fato é que, assim como José e Maria, nós temos esquecido Deus. Nós temos deixado Deus no templo. Nós vemos aqui, fazemos festa, brincamos, se alegramos, glorificamos a Deus, aleluia! Mas deixamos Jesus aqui e vamos embora. E o pior é que muitos de nós nem se dá conta que Jesus está aqui, que ficou aqui. Nem percebe que estamos sem Jesus. Temos deixado Jesus no templo. E isso não pode acontecer. Você tem que levar Jesus, meu querido. Tem que levar Jesus lá para o seu trabalho. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, olha, Jesus está com você, né? Legal. Mas as pessoas têm olhado assim e falam assim, você é crente? Mas e Jesus? Está lá na igreja. Está no templo. E mais que isso, quando você perceber que Jesus não está com você, você precisa fazer como fez José e Maria. Quer dizer, a parte de voltar, né? Não adianta você ficar procurando os outros, você está com Jesus, Jesus. Você tem que voltar, fazer o caminho inverso, voltar onde você perdeu Jesus. E a Bíblia fala que eles demoraram 3 dias. Você tem que ser persistente, querido. Sabe por quê? O que acontece? Você fica longe de Jesus. Eu estou falando isso para você, porque já aconteceu comigo também. A gente fica longe de Jesus. Aí em um certo momento você fala assim, cara, tá faltando alguma coisa aqui na minha vida, velho. E é Jesus, cara, eu preciso voltar para Jesus. E aí você começa a voltar. E aí você vem para a igreja uma vez. Aí você lê um versículo, mas você andou um dia, cara, para frente. Aí você volta 1 hora e quer ter a mesma comunhão, quer ter tudo do jeito que era, quer que tudo volte ao normal. E se não acontece, você desiste. Pensa em José e Maria. Andaram um dia, aí eles voltam 1 hora. A gente não vai encontrar ele mesmo. Vamos tocar lá para nossa cidade mesmo. Deixa, agora já era. É isso que acontece com você quando você tenta se voltar para Jesus, faz uma oração lá, lê um versículo e acha que pronto, que Deus vai se manifestar, que isso vai acontecer. Meu, você tem que caminhar, tem que ter persistência, tem que buscar Jesus. Amém? Bom, a história nos conta, aliás, nós aprendemos aí, né, que temos que levar Jesus para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa escola, para a nossa casa. Quantos de nós não levamos Jesus para a nossa casa? Aqui é tudo lindo e maravilhoso. Quando estamos em casa, Jesus não está conosco.
As pessoas percebem, às vezes nem nós percebemos. Se percebemos, temos que voltar a buscar Jesus. Amém? E a Bíblia fala que Jesus estava no templo. Então que você volte para buscar Jesus onde você deixou. Amém? Bom, Lucas 2, o verso 52, tem um outro ensinamento. Lembrando você que eu estou fazendo um rápido panorama sobre a vida de Jesus, para você saber mais ou menos o que rolou na vida desse nosso herói. Amém? Lucas 2, 52. Alguém lê para mim aí. 2, 52. Todo mundo ouviu? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Amém. Então aí nós aprendemos que Jesus crescia. Pode dar um up aí. Você viu esqueceram de mim? Então, isso é Jesus crescendo. Oh, que bonitinho, né? Só para prender tua atenção aqui. Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. O ciclo natural da vida é que você cresça. Você precisa evoluir. E para você evoluir, aquilo que a gente já falou aqui, você precisa ter conhecimento e praticar aquilo que você tem conhecido. Amém? Mas eu achei interessante porque a Bíblia coloca que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. E crescer é um processo que às vezes é doloroso. Me corrijam se eu estiver errado, porque aqui tem professor de educação física, tem cara que faz faculdade de educação física, então não dá para falar besteira, né? Mas eu li um livro, não sei se é verdade, talvez você possa me falar, que parece que quando você faz exercício para o músculo, não sei o que lá, daí uma fibra parece que tem que se romper. É lorota isso daí? Não. A cara dela tipo assim, ai pastor, não quero falar isso agora. Tá, esquece isso então. Não, eu não sei se é verdade mesmo isso, mas eu ouvi falar que diz que quando rompe uma fibra, não sei o que, você cresce, o teu músculo, sente a dor. Perfeito, nada melhor que pessoas entendidas. Obrigado, gente, por me tirar dessa arapuca. Tem que inflamar lá, tem que doer a parada, tá ligado? No fim, ele acaba precisando doer. Eu percebo assim, que o crescimento muitas vezes dói. Muitas vezes. E por isso, muitas pessoas não querem crescer. Elas querem ficar... A gente quer ser bebê, porque bebê é o seguinte, ele chora, todo mundo dá atenção, não é assim? A Daça lá em casa, ela comanda, velho. Que ela chora, velho. E ela chora bem. Agora nós estamos tentando dar uma... A Mônica já faz... Não, é assim também. Sabe como é que é? Maria é fogo, né? Então... Mas é interessante porque quando a gente é bebê, tudo que a gente é... Todo mundo vem, socorre e tal. Então essa é a parte boa de ser um bebê. Mas o ciclo natural é que você cresça. Você precisa crescer diante de Deus e diante dos homens. Cara, você precisa evoluir, pelo amor de Deus. Não dá para continuar assistindo TV Globinho, nem sei se tem TV Globinho mais. Não dá para ficar assistindo só desenho, sessão da tarde. Cara, você precisa... quantos aqui leram um livro no último mês? Levanta a mão aí, sem ser a Bíblia. Eu não vou nem perguntar a Bíblia, tá? Olha, nós temos alguns aqui, já é alguma coisa, mas muito pouco. Como é que você adquire conhecimento? Ou você está ouvindo, ou você está lendo, ou você está assistindo, mas coisa que agregue valor para a sua vida. Você precisa disso, meu querido. A Bíblia, então, nem se fala. Tem muita gente, cara, que não conhece, meu Deus. Entrou na igreja, ele não sabia onde ficava Gênesis. Passou 10 anos e agora ele sabe onde fica Gênesis. Mas só isso. Não, está lá em Gênesis, lá, pastor. Volta de Jesus, Gênesis. Santa Ceia, Gênesis. Que é tudo no princípio. Precisa evoluir, você precisa crescer, meu querido. E para isso, você precisa buscar o conhecimento. Além disso, praticar o que você está conhecendo. Amém? A próxima situação que acontece com o nosso herói aí, acontece lá no livro de Mateus 3. Pega lá Mateus 3. Pode mandar lá, Eduardo. Mateus 3.
Cara, Mateus 3 é sensacional. Ele exigiria uma ministração só. Aliás, todas as partes aqui. Falar de Jesus é muito insatisfatório para o pregador, porque não dá para esgotar o assunto. Tem muita coisa para falar. Ok. Vamos embora. E é o seguinte, Jesus tinha um primo. Quem sabe quem era o primo de Jesus? João da Batista. Brincadeira. João Batista era o primo de Jesus. Eu aposto que muitos não sabiam. Você precisa saber disso, precisa crescer, lembra? Crescer, conhecer. E talvez você ache até chato ler a Bíblia. Eu vou te ensinar um macete. Cara, pega um trecho, um capítulo, lê e relê, anota, fala assim, cara, o que tem aqui para me aprender? O que eu posso aprender aqui? O que isso pode me ensinar? Garanto para você que vai ficar muito mais atraente, amém? No livro de Mateus, no capítulo 3, eu quero ler lá, aliás, não vou ler ainda, vou falar um pouquinho sobre o contexto, porque não dá tempo da gente ler toda a história. João, primo de Jesus, estava no deserto, mandando uma letra lá, sinistra. Porque, João era sinistro, velho. A Bíblia diz que João, ele veio para preparar o caminho. Quando você pensa, eu estava pensando hoje, preparar caminho não é uma tarefa muito fácil, né? Você vai abrir um caminho, cara, você precisa aqui, chulep. Muitas vezes vai ter confronto quando você vai abrir caminho. Muitas vezes você vai tirar pessoas da zona de conforto quando você vai abrir caminho. Depois o outro que vem com o caminho aberto está mais fácil. Mas quem abre caminho vai ter que passar por algumas situações desconfortáveis. E com João não era diferente. Ele estava no deserto e a Bíblia diz, no começo ele diz assim, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Por que diz assim, naqueles dias apareceu João Batista? Eu estava estudando a respeito e descobri que do livro de Malaquias, para quem não sabe, é o último livro do Velho Testamento, até Mateus, não foi levantado nenhum profeta, por isso não tem nada, a gente não sabe, entre aspas, o que aconteceu nesse meio período. Então o próximo profeta, o próximo homem que se levanta falando de Deus, trazendo a mensagem, é João da Batista. E João, era um cara que tinha uma palavra de impacto. Ele chegava e batia forte. Ele falava, arrependei-vos, raça de víbora. Talvez se eu visse João pregando, eu ia falar, meu Deus, João, você pega muito forte, cara. Você tem que ser um pouco mais gente boa aí, cara. Raças de víbora! Ele batia forte. Mas era necessário que batesse forte naquele momento. Porque as pessoas estavam vivendo uma vida toda errada, toda virada. Ele estava cumprindo o que o profeta Isaías tinha dito, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A Bíblia também fala que João tinha não vou falar de João, porque senão não vai dar tempo aqui, vamos fazer um só para falar de João Batista, mas o fato é que João estava batizando, e batizando para arrependimento. Então ele vinha, falava, mandava uma letra forte lá, cara, pá, seus víboras, seus traíra, seus sacana. É o seguinte, velho, vocês precisam mudar de vida, tá ligado? Que o bagulho vai ficar louco pra vocês. Se fosse hoje, né, o João, tá? Cara, e daí os caras falam assim, pô, esse cara aí tá batendo forte, o que tá acontecendo? O que a gente tem que fazer então? Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro e tal. E aí ele batizava os caras, e aí os caras vinham e eram batizados. Como que era o nome do rio que ele estava batizando lá? Jordão, muito bem. Bom, se João batizava para remissão de pecados, era um batismo de arrependimento. E muito importante aqui, presta atenção. Arrependimento, você precisa fazer distinção de arrependimento e de remorso. É diferente arrependimento de remorso. Vou te dar uma dica aqui, Remorso. Devia ter saído com aquela garota. Eu não devia ter saído com aquele menino. Puxa, aquela vida, Deus me perdoa. No culto de sábado, né? Ai, saiu do culto de sábado. Ele me mandou um recadinho. Ai, Jesus. Não, eu não vou. Não vou. Deus é mais.
Deus é mais na minha vida, aleluia. Vai para casa, porque daí não tem fundo musical. Porque aqui a gente faz o fundinho e tal, você está emotivo. Mas aí você vai para casa. Aí passa o domingo lá, assisto Fantástico na segunda-feira. Entendeu? Como é que é o do WhatsApp lá? Como é que é a musiquinha lá do... Essa parada aí, do WhatsApp, daí você olha no celular e é aquele garoto. Ai, meu Deus. Não, só vou falar com ele. Aí você... Oi, tudo bem? Tu tá se identificando aí já, né? Tudo bem? Tudo, e você? Beleza. Aí o cara que sabe como funciona o jogo para de dar mensagem. Aí ela fica desesperada. Ela fica, ai meu Deus. Vai falar, mas será que ele ficou bravo? Você tá bravo? Não, tô de boa. Tá de boa? Então tá. Deus está falando, né, irmã? E aí você vai indo, até que você vai e sai com o piá de novo. Isso não foi arrependimento. Isso foi remorso. Você ficou com remorso a hora que você estava aqui, a hora que você foi para casa, começou a desenrolar o Billy Night, o diabo sabe bem como faz, as mensaginhas, biriri, barará. E a hora que você viu, você tá lá. Pecando de novo, e no próximo sábado você vai vir aqui pedir perdão dizendo que se arrependeu. Mentira, você está tendo remorso. Arrependimento, mudança de mente, muda a sua mente. Presta atenção nisso, como é forte. O arrependimento muda a sua mente. E se mudou a sua mente, você não vai fazer mais. Certo? Amém. Vou para o próximo aqui, que senão não vai dar tempo. Beleza, verso 13 e 15 de Mateus 3. Eu queria que alguém lesse para mim. Você não, filha, você não sabe ler, não sabe radar, é fogo. Mateus 3, do 13 ao 15. Cri. Aleluia. Amém. És tu, João Batista. Veja bem, Jesus chega para ser batizado por João, primo sinistro, aquele que descia o cajado. E aí, João fala assim, é o seguinte, cara, eu vou batizar você que deveria me batizar, cara, pô, não sei o que e tal. E aí, o que Jesus diz? Toda vez que eu me mexo aqui, eu lembro que o Frank está filmando, eu sei o trabalho que dá para ele ali, coitado. O que João diz daí? João fala assim, aliás, o que Jesus diz? Jesus diz, deixa eu ver aqui, lembrar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém. É outra tradução, mas é a mesma coisa que quer dizer. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Outro dia, conversando com uma pessoa, a pessoa me perguntou assim, por que Jesus se batizou? Esse batismo é para remissão de pecados. Não é mesmo? Aí eu achei bem interessante isso. E fiquei estudando e vi umas outras pregações falando a respeito disso também. E cheguei a uma conclusão, que eu espero que seja correta. Jesus diz assim nesse verso. Ele usa uma palavra aqui bem interessante. Que ele diz que deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Justiça me lembra, eu não sei se te lembra também, mas justiça me lembra o que é certo fazer. Me lembra o que é correto fazer. Então, eu vejo que Jesus estava dizendo assim, ó, cara, é verdade mesmo, eu não precisava me batizar. Não precisava mesmo. Mas, eu vou me batizar porque é o certo, porque eu devo me submeter. É isso que eu preciso fazer. Porque Jesus é o seguinte, ele não pede o que ele não faz. Ele não ensina o que ele não faz. A liderança de Jesus é por exemplo. Jesus não é do tipo que fala para você fazer uma coisa, mas ele nunca fez, ele não sabe como é. Ele se submeteu. Ele não precisava, realmente ele não precisava. Mas ele se submeteu a essa situação de batismo para que ele pudesse apregoar isso depois. Amém?
Bom, o fato é que eu vejo que o batismo, ele representa a renúncia. Aí, mais ainda nessa situação. Quando você se batiza, quantos aqui já são batizados? Nós temos algumas pessoas que não são batizadas ainda. Eu quero convidá-los a se batizar no nome de Jesus, porque é uma experiência única na sua vida. Quando eu me batizei, eu me lembro perfeitamente, foi em dezembro de 2002. Estava um frio lascado, por isso acho que eu não esqueço. E foi lá na chácara em Piraquara, chácara que era da igreja e tal. E quando eu saí da água, uma água gelada, rapaz do céu. Mas quando eu saí da água, eu senti uma parada. Eu não posso falar que todos sentem, porque eu não sei se é todos que sentem, mas eu posso falar da minha experiência, do que eu senti. Quando eu saí das águas, eu senti uma parada, uma leveza. Véi, não dá para explicar para vocês. Uma parada sinistra, tipo, realmente agora sou um novo homem. E eu creio que o batismo, ele simboliza isso, porque você enterra ali a hora que você entra para baixo das águas, é um simbolismo, obviamente, entenda bem. Mas isso traz uma coisa forte que eu nem sei explicar. A hora que você sai da água, é como se você deixasse o velho homem lá embaixo e viesse o novo homem. Você está renunciando às suas vontades. Você está renunciando àquilo que você acredita. Você está deixando a sua vida para que Cristo viva em você. Amém? Se você não se batizou, pensa nisso, velho. Muito bom se batizar. E eu vejo que Jesus não foi diferente, se batizou para que se cumprisse a justiça, por obediência, por renúncia. Agora, é muito interessante, porque quando Jesus se batiza, e aí a gente vai para uma outra passagem lá, Mateus 13:13 ainda, né? Verso 16. Vamos lá para o verso 16. Alguém lê aí para mim estar interativando com vocês aí. Amém, amém, glória a Deus. Gostei da sua voz, viu, moço? Depois nós vamos conversar. Então, Jesus desceu as águas, e a hora que ele levanta, a Bíblia diz que ele viu os céus abrirem, ou algumas versões, viu os céus abertos. Depois que você renuncia a você, às suas vontades, depois que você abre mão do seu querer, depois que você diz assim, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, então a sua visão tem que ser de céus abertos, porque aí o céu se abre. Jesus é a conexão entre você e Deus, e quando você renuncia às suas vontades, para cumprir a vontade de Deus, você vai ver os céus abertos em nome de Jesus, amém? E é o seguinte, tempo, legal, vamos lá. E é o seguinte, Jesus vê os céus abertos, coisa linda, maravilhosa, você imagina, Deus fala isso para Jesus, esse é o meu filho, quem me comprazo e tal. Que coisa mais emocionante, não é mesmo? Que coisa maravilhosa viver isso. E Jesus está te convidando para viver isso também. Está te convidando para você enterrar o seu velho homem e vir à tona o seu novo homem, que Cristo vive em você. E aí você vai ver tudo, você vai ver os céus abertos e Deus vai dizer isso para você, amém? Pode dar o passa lá. Só que aí, o nosso herói tem uma nova etapa. Veja bem, Jesus se batizou, né, para cumprir a justiça, e aí ele sai da água, vê os céus abertos, tudo maravilhoso. Deus fala assim, moleque, se fosse nos dias de hoje, né? Deus fala assim, esse é o cara, parabéns Jesus, meu filho e tal, pá. Aí Jesus levanta e tal, fica imaginando ele saindo, balançando os cabelos, assim, tipo, propaganda de shampoo, tal. Aí, no verso, deixa eu ver aqui que verso, 4, no capítulo 4, no verso 1, diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito do deserto, ao deserto. Desculpa, é o efeito do tempo aqui me pressionando. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para... Peraí, como é que é? O cara se batizou, renunciou, vamos falar de você, tá? Você abriu mão da vida mundana, você agora está vindo para a igreja e você se decidiu, eu quero me batizar porque eu quero fazer esse simbolismo, eu quero enterrar o meu velho homem, eu quero enterrar a minha velha pessoa, a minha raiva, a minha lascívia, tudo que tinha de errado vai ficar embaixo daquela água.
Aí você, e aí você levanta, leve, a gente quase voa quando se batiza, a gente sai assim. E aí, Espírito, com E maiúsculo, em algumas versões Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, pega você, pega você pela mão e fala assim, legal, bacana isso. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o deserto que o diabo vai te tentar lá. Pera, como diz a Kimberly, pera. Não está certo isso, na verdade. O que está acontecendo aqui? Eu me batizei, renunciei a mim mesmo e agora o Espírito Santo me leva para o deserto para eu ser tentado pelo diabo. Meu Deus do céu. Bom, é isso que acontece. Oi, filha. Fato, preste atenção. Quando você renuncia às suas vontades, quando você... Não, tá beleza, que vai, já que só tem acho que uns 5 minutos. Quando você renuncia às suas vontades, quando você deixa o seu velho eu, quando você se batiza, você é um novo ser agora, então o Espírito Santo te leva para o deserto para você ser tentado pelo diabo. O que parece ser muito ruim, não parece? Eu fiquei muito triste quando eu vi, mas como assim, cara? Mas a Bíblia diz que Jesus é levado e lá no deserto ele jejua 40 dias para deixar a carne dele fraca, para ele poder passar por essa tentação. E aí existe uma situação lá em que o diabo, vou falar rapidamente, em que o diabo chega para ele e fala assim, é o seguinte, velho, você está com fome, jejua 40 dias, 40 noites, e se eu fosse você, eu transformava essas pedras em coxinhas da Carduce. Coxinha da Cíntia, meu Deus, aumentou o grau da tentação agora. Aí Jesus olha para aquelas pedras, eu fico imaginando tipo o desenho do Pica-Pau assim, as pedrinhas já em formato de coxinha. E Jesus diz assim, nem só de coxinha da Cíntia viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu acredito que essa tentação, ela fala dos nossos desejos. Fome, porque a glutonaria é pecado também, né? Mas não vamos falar sobre isso. Tantos outros desejos sexuais, inveja, um monte de coisa que trata de desejos, que você não consegue controlar muitas vezes. O que Deus está fazendo aqui, está verificando na sua vida se você entregou mesmo. Entreguei minha vida para Jesus. Aí o diabo vem e fala assim, transforma essa pedra em coxinha agora, e vou matar essa fome. Mas não é esse o processo correto. O processo correto é você fazer como fez Jesus, combater com a própria palavra. Amém? Bom, tem o lance do pináculo. O diabo leva Jesus para cima do... Deixa eu pensar no lugar aqui de hoje. O diabo leva Jesus lá para a Torre da Telepar. Leva Jesus para a Torre da Telepar e fala assim, ó Jesus, tá vendo aí, ó? Tá isso aí? Curitiba? A Curitiba não tá tão assim também, né? Para derrubar Jesus, né? Não tá. Tá vendo Curitiba? E mais ainda, que não dá para você ver ainda. Tudo foi me dado. Aqui eu sou dono de tudo. Sou dono do Bradesco, sou dono do Itaú, sou dono do... Brincadeira, o diabo não é dono do Bradesco, hein, gente? Nem do Itaú. Ele fala assim, sou dono de tudo aqui, ó. Se rolar uma parada, eu posso te dar tudo aí. E Jesus nega mais uma vez. Eu vejo que essa coisa fala de poder, que às vezes nós somos tentados nisso, no poder. Temos a vontade de ter o poder, de estar no comando, de estar mandando e tal. E depois fala assim, ó, se você se jogar daqui e fala para Deus te socorrer e tal, briri, barará, e daí ele fala, Jesus fala assim, não tentai o Senhor teu Deus. Enfim, o que eu quero dizer é que depois que você passa por todas essas fases, assim como Jesus, o nosso herói, ele tem um momento, aliás, você precisa mostrar que tudo aquilo que você fez, se renunciou a si mesmo e tal, você entregou o controle para Deus. Só que você tem que manter o controle nas mãos dele. Eu vejo que Jesus ali podia ter pegado e falado assim, não, então eu vou transformar isso, então vou fazer aquilo outro. Ele estaria puxando o controle para ele de volta. Se lembra aquela coisa de não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? É o que tem acontecido muitas vezes com você. Só que daí na hora que vem a prova, na hora que vem a tentação, na hora que o diabo coloca aquela situação, você fala, não. Estou morrendo de fome, não vai ter jeito. Não, se eu não ficar com ele, cara, vai ficar ruim, as meninas vão falar que eu devia ter ficado.
se eu não pegar esse dinheirinho aqui não vai dar certo, eu preciso fazer. Você toma o controle para você de volta. Aquele controle que você tinha entregado para Deus, você toma para você de volta. Amém? Então, o controle tem que continuar nas mãos de Deus, a exemplo do que Jesus fez lá. Só que tem uma passagem depois que diz que veio os anjos e os serviram. O que é lindo. Se você passar por tudo isso que você tem passado, se você se manter, aliás, manter Deus no controle dessas coisas, eu posso te garantir que no final disso, os anjos virão e te servirão. Amém? Bom, pro próximo lá, rapidinho. O tempo está acabando, vou acelerar um pouquinho aqui. Mateus 4, 16, 17. Essa é uma parada bem interessante. Eu vou ler aqui porque senão, sabe como é? Ai, meu Deus do céu. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Legal essa imagem, né? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Bom, quero dizer para vocês aqui, ó, se você chega em casa e lê essa passagem, Lucas, Mateus, Marcos, são evangelhos sinóticos, é bacana, você precisa ler para conhecer a história de Jesus, a gente só está passando. Quero dizer para você que nesse momento Jesus estava lá no 12, diz assim, ó, Jesus porém, ouvindo que João estava, voltando lá, acabando a passagem do deserto. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram, que é aquilo que eu falei. Aí na sequência, Jesus porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Lembra do João, da Batista? Então, ele foi preso. Depois você vai ficar sabendo mais da história dele. Aí Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade praiana, tipo São Francisco e tal, Perinaites. E aí, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Daí, barará. Bom, o fato é o seguinte, Jesus ficou sabendo, percebe que nós não falamos dos discípulos aqui ainda? Percebe que nós não falamos do discípulo? Meu Jesus, nós não falamos do discípulo e não vamos falar do discípulo. Eu tenho que acabar, só fazer o finish aqui. Jesus estava sozinho ainda, ele não tinha os discípulos, ele não tinha formado a equipe dele. E aí ele foi para São Francisco do Sul. Foi lá na casa do pai da Camila lá. Falei assim, conheço a Camila, conheço o Felipe, são uma benção esses meninos. Dá para me ficar aqui e tal. E daí ele ficou lá. E ele começou a fazer a coisa acontecer lá. Mas ele não tinha, preste atenção, ele não tinha os discípulos com ele ainda. Até aqui a Bíblia não relata dos discípulos. E eu aprendo uma lição importantíssima aqui, que eu quero passar para vocês também. Jesus começou, mesmo sem ter uma equipe, um líder, uma pessoa de Deus, porque se você está seguindo o Evangelho, velho, você está seguindo o Evangelho, então você já é um líder. Queira você ou não. Você já é um líder. E Jesus começou, mesmo sozinho. Talvez Deus tenha colocado alguma coisa aí no seu coração. Alguma convicção. Vou falar do Evangelho para os meus amigos do colégio, do trabalho. Vou fazer da minha empresa um lugar onde o reino de Deus acontece. Vou escrever num blog. Vou escrever no Face, uma fanpage, alguma coisa. Talvez Deus tenha colocado alguma coisa no seu coração. Mas você está esperando conhecer pessoas que saibam, equipamentos, enfim, recursos. E o que eu vejo aqui é que Jesus, ele começou, mesmo sozinho. Um líder não pode esperar que pessoas o sigam, se ele não está disposto a correr a corrida sozinho. Às vezes você vai estar sozinho, velho. Você precisa continuar. Às vezes não vai ter pessoas para te bater no ombro e falar, vamos lá, firmeza, vamos lá. E você precisa continuar. Como eu falei aqui, Jesus lidera através de exemplos. E era isso que ele estava fazendo ali, em Cafarnaum. Ele estava dando exemplo. E a Bíblia diz aqui nesses versículos que a gente leu,
que ele começou a fazer. E ali onde existiam sombras, as pessoas estavam habitando na sombra da morte. E elas viram uma luz, eles viram uma saída e eles viram uma esperança. Se Jesus ficasse esperando os discípulos, talvez nem os discípulos o seguissem. Deus tem algo especial para a sua vida. E você precisa começar. Você não pode mais ficar esperando. E é interessante, eu vou avançar um pouquinho. E é interessante que depois que isso acontece, no verso 18 e 20, eu vejo assim, Jesus começou o trabalho ali, e as pessoas começaram a ver a coisa acontecer. E aí um dia, Jesus sai de rolê na praia, vai pegar uma onda e tal, daí ele está andando na praia. Vou colocar uma prancha, porque eu não vou ficar surfando aqui direto, então vou colocar uma prancha, e a barraca de prancha era do outro lado da praia. E aí ele está andando na praia, daí ele vê dois caras, e ele fala assim: e aí, mano, firmeza? E os caras: firmeza. Então, vem comigo aí, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E os caras olharam bem para Jesus. Eu fico imaginando essa cena. Eu sempre me interroguei e falei assim: peraí, Jesus chega para os caras e fala, me segue. Os caras seguem, mas os caras nem sabiam que era Jesus. Eu não sabia. Eu acho que os caras já sabiam quem era Jesus. Jesus já estava fazendo a obra ali. Os versículos nos mostram que ele já estava fazendo a coisa acontecer. E eu penso que esses dois discípulos já tinham escutado falar desse homem que estava fazendo uma coisa diferente. E aí aquela chama ardeu a hora que Jesus chegou e falou: vocês querem me seguir? Vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí os caras olham bem para Jesus, serenamente, e dizem: já é. E aí eles vêm e seguem, começam a seguir Jesus. Postaram no seu Facebook: partiu fazer a revolução. E essa foi a maior revolução que aconteceu. Querido, eu quero te dizer que o nosso herói, Jesus Cristo, é o maior revolucionário desse mundo. Até quem não acredita que Jesus tenha sido Filho de Deus, tem que se dobrar a questão de que esse cara foi muito importante para esse mundo. Porque ele praticamente dividiu o tempo. Tantas coisas, cara, se você puxar historicamente, não estou falando nem de Bíblia, vai historicamente. Esse cara fez algo especial. Na minha opinião, o maior revolucionário de todos. Um quebrador de paradigma. Quando esperavam que ele ia fazer uma coisa, ele fazia outra. Quando esperava que ele ia agir de uma maneira, ele agia de outra maneira. E o maior preço que ele vai pagar, que ele paga nesse processo, a gente vai estar falando no próximo sábado. E hoje o Espírito Santo, quando começava o culto aqui, eu olhei para as pessoas que estavam, e o Espírito Santo me falou assim, fiquei preocupado, tinha poucas pessoas, e o Espírito Santo me falou assim: a gente tem que parar com esse negócio de preocupação. Vieram, não vieram. Eu quero dizer para você, a gente sempre fala para você convidar outra pessoa. Eu vou matar os convidados, quem vai fazer os convidados aqui. Mas eu quero te dizer que para nós é muito importante que você venha no próximo sábado. É importante que outras pessoas venham, sim, mas a gente quer valorizar a sua presença, porque Deus esteve falando aqui hoje. E eu espero que você possa praticar tudo aquilo que Ele falou para você. E é muito importante você vir, porque você é importante para nós, você é importante para o Evangelho. E se Jesus te trouxe, se o Espírito Santo te trouxe até aqui, nessa noite, Ele está te convidando, volta para você ver o fim dessa história. E um grande recomeço. Quando nós decidimos seguir a Jesus, assim como esses dois discípulos decidiram seguir, eles tiveram que abrir mão de tudo, largaram tudo. E cara, é maravilhoso, porque eles não ficaram preocupados. A gente não vê história, e agora, como é que a gente vai fazer? Não, é nós, Jesus, nós vai atrás de você aí, seja qual for, estamos juntos, é nós. E eles foram, e aí toda a história começa a acontecer, os maiores milagres. Vem o sermão da montanha, vem os milagres da sogra de Pedro, o centurião de Cafarnaum. Ele apazigua a tempestade, cura cegos, a mulher do fluxo de sangue. E o ministério acontece de uma maneira maravilhosa. Mas foi necessário que passasse todo esse processo. E eu quero te dizer que seguir a Jesus é uma decisão. É uma decisão que eu não posso tomar por você, que só você pode tomar. Aceitar Jesus, muita gente fala que aceita,
mas eu não consigo entender você aceitar e não seguir. Não consigo entender. Eu acho que está sendo só da boca para fora se você fala que aceita e não segue. Jesus não te chamou para você ficar sentadinho só nessa cadeira. Pedro, João, Tiago, chamei vocês vão ficar sentadinhos aqui. Não, tem um momento de aprender, mas tem um momento de fazer também. Levante-se do seu lugar. Nós vamos orar, pedindo para que tudo aquilo que nós aprendemos aqui possa ser praticado, porque não adianta nada ter esse conhecimento e isso tudo ficar só na teoria. Seguidores de Cristo é o que vocês são. Seguidores de Cristo, dispostos a pagar o preço que for necessário para fazer essa revolução acontecer. Aconteceu lá atrás e tem acontecido todos os dias. Aconteceu na minha vida em 2002 essa revolução, dentro de um processo, e aconteceu na sua vida em outro dia. Mas tem outras pessoas perto, na sua casa, na sua vida, que precisam dessa revolução diariamente, e que isso possa acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos.